Gente, eu tô na mania de gravar à noite. Aí a iluminação não fica muito boa, mas tudo bem. Hoje eu tava escutando um audiobook que se chama Chamados para Criar. O autor agora me fugiu o nome, mas depois eu vou colocar aqui. E mexeu tanto comigo porque falou bastante sobre o processo de criação, a criatividade e, enfim, tudo que envolve produção de algo, né? Principalmente na área do empreendedorismo. E a forma como esse autor conseguiu interligar processo de criação com o Deus criador de todas as coisas foi algo que mexeu muito comigo. Porque, por exemplo, lá em Gênesis 1:1 diz assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. O que eu quero mostrar aqui? Do nada, né? Do nada, não existia nada. E aí, Deus criou todas as coisas. No princípio, a terra era sem forma e vazia e Deus criou tudo que veio à existência, né? Passo a passo. E isso acontece também no nosso processo criativo, porque muitas vezes a gente cria coisas do nada. E é tão bonito essa ligação, sabe? E é tão bonito entender que todos nós somos capazes de criar algo. Ou enfim, a vida em si. Como ela cobra muito técnicas robotizadas no sentido de isso tem que ser feito dessa forma, e acaba que sufoca muito às vezes o instinto criativo que nós temos. No meu caso, na minha vida espiritual, né? Onde que o meu processo criativo ele se manifesta? Através da produção de vídeos, na produção de textos, na produção de reflexões, na produção de poemas, enfim. O processo de criação, ele envolve muitas coisas, né? Criatividade, inspiração, referência, enfim. E saber que tudo isso está interligado ao Deus, Criador de todas as coisas, e que nós fomos feitos à imagem e à semelhança dele, e que nós também podemos criar coisas, é algo muito profundo, sabe? É algo muito profundo. Porque muitas vezes a gente acha que, por exemplo, na internet, só pode produzir conteúdo quem é perfeito em produzir aquilo. Ou seja, se eu não tenho uma câmera boa, se eu não tenho os recursos bons, se eu não tenho, tudo, a iluminação perfeita, a imagem perfeita, então quer dizer que eu não posso fazer isso, porque, sei lá, as pessoas não vão gostar e não tá dentro do padrão. Quando, na verdade, todos nós podemos criar algo e não depende do entendimento de que aquilo precisa estar perfeito, sabe? Eu li uma frase que mexeu muito comigo. A frase, ela dizia o seguinte: dê o seu melhor nas condições que você tem, até que você tenha condições melhores de fazer melhor ainda. É uma frase muito boa, porque realmente, muitas vezes a gente deixa de fazer algo porque a gente não tem as condições perfeitas para fazer aquilo, e a gente encaixa, por exemplo, tudo o que é feito no mundo inteiro dentro de uma caixinha, né? No sentido de, isso precisa dessa característica, essa cor, essa textura, esse tamanho para ser o perfeito dentro dessa categoria. Quando, na verdade, o perfeito é muito relativo. Às vezes o que é perfeito para você não é perfeito para mim. Qual é o objetivo desse vídeo? É que nós fomos chamados para criar, sabe? E encorajar as pessoas que querem criar algo, mas não se sentem capacitados para fazer isso, no sentido de não se sentem perfeitos para sair do marco zero e começar a agir. Não se sentem prontos, no sentido, eu não tenho todos os recursos possíveis para efetuar isso. Uma coisa que eu tenho aprendido na minha vida e na prática. Muitas vezes a gente vai precisar começar da onde a gente está. Independente se a gente tem as condições perfeitas ou não tem as condições perfeitas, a gente vai fazendo. E a gente vai se aperfeiçoando ao longo do caminho. É isso que eu tenho aprendido. Então, é isso. Nós fomos chamados para criar e que nós tenhamos coragem de ser imperfeitos
imperfeitos e ao longo do caminho nos aperfeiçoarmos. E não com o objetivo de sermos 100%, porque ninguém é. Mas que a gente dê o que a gente consegue dar, sabe? No sentido de conseguir fazer o que tá dentro da nossa ossada, dentro das nossas condições. Seja financeira, intelectual, mental, emocional. Enfim, é isso. Falei demais, né? É isso. Tchau, gente. Um beijo.